Ele está por duas razões simples. Primeiro, porque ele é onipresente. Então ele está em todos os lugares e também está aqui. E segundo, porque o próprio Cristo disse que aonde estiverem, aonde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Ele está aqui. Então vamos ler a sua palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50, a parábola dos 2 devedores. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor, na minha tradução: um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falara consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito o amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós cremos e entendemos que a tua palavra é viva, e ela é mais viva quando nós vivemos a tua palavra, Senhor. Quando as pessoas conseguem ler a palavra do Senhor no nosso testemunho diário. E pedimos para que, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós essa noite, possa fazer diferença na nossa semana, possa fazer diferença na nossa história, possa fazer diferença na vida daqueles que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam um total de 40 parábolas, sendo que 29 delas se encontram nesse evangelho na qual lemos. Parábola nada mais é do que uma história que conta uma outra história. Interessante, é uma mensagem direta que tem como objetivo causar um impacto direto na vida daquele que a ouve. E nós sabemos que Jesus usou muito essa ferramenta chamada parábola para apresentar o reino de Deus para todos os seus ouvintes. E Jesus tinha a intenção de alcançar uma multidão
quando ele contava as parábolas do reino. E a parábola, e essa parábola do credor e dos seus dois devedores, ela é uma parábola contada por Cristo, com o objetivo de alcançar apenas um coração. Interessante, todo o discurso de Jesus sempre era para a multidão. Naquela mesa tinha muito mais do que uma pessoa, tinham várias pessoas, mas Jesus então lança uma parábola especificamente para um homem chamado Simão. E interessante, queridos, é que Jesus, por ser um homem muito popular em seus dias, de alguma maneira ele acabou se tornando o centro das atenções, e por onde quer que ele passava, as pessoas então o cercavam, e toda vez que eles ouviam acerca de Jesus, Jesus está aqui, Jesus está na casa de tal pessoa, Jesus está pregando em tal lugar, então a multidão ia ao seu encontro. Uma outra coisa interessante também é que algumas personagens da Bíblia, algumas pessoas tiveram o privilégio de tê-lo como hóspede em sua casa. Foi assim quando esteve na casa da sogra de Simão Pedro, que se encontrava deitada com febre, e após então a visita de Jesus, ele cura aquela mulher e tira a sua enfermidade. Foi assim também quando ele, ao visitar Betânia, se hospedou na casa de Maria e de Marta, onde, enquanto Maria estava preocupada, limpando a casa, como diz aqui o Neto, limpando a casa, assim, para mostrar para Jesus toda a tarefada, aí então a sua irmã prefere sentar aos pés do Senhor. Maria preferiu ficar sentada aos pés para ouvir os ensinamentos de Cristo. Foi assim também quando certa vez, ao entrar em Jericó, ele escolheu a casa daquele homem de pequena estatura chamado Zaqueu, que subiu na árvore para poder ver Jesus passar. E quando Jesus passa, ele fala: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. E a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, sempre constrange. E quando Jesus então entra na casa de Zaqueu, sem ele dizer absolutamente nada, Zaqueu diz: Senhor, se cometi algum erro, se estou cobrando, se estou passando além dos limites daquilo que me foi estabelecido, eu quero restituir todas aquelas pessoas que se sentiram prejudicadas 4 vezes mais, e eu quero dar, a partir de hoje, metade dos meus pobres, dos meus bens aos pobres. Engraçado, né? A gente vê Jesus sempre trabalhando, mostrando como se deve caminhar. Só a pessoa dele constrangiu o coração daquele homem rico e disse então que daria metade dos seus bens aos pobres. Muito diferente do evangelho que a gente ouve hoje, né? Que tem que acumular, tem que acumular, que tem que acumular. E o princípio da palavra de Deus é repartir, é você olhar para o próximo, é você poder alcançá-lo. E isso a gente já ouviu aqui durante o louvor. E de igual forma, queridos, quando ele também aceita o convite do fariseu, Jesus era um homem bem sociável, ele aceitava convites. Então Simão o convida, fariseu, e fariseu era uma daquelas linhas mais radicais dos religiosos. O nome fariseu significa separado. Eu sou fariseu, então eu sou separado da comunidade pecadora. Eles se viam e se autodenominavam como santos. Mas Jesus aceita o convite, e naquele dia ele se tornou hóspede daquele homem para juntos fazerem uma refeição. Os fariseus, embora se considerassem mais espirituais que os demais, eles não tomavam as suas refeições isolados. No Oriente Médio tradicional, as portas ficavam abertas, e as pessoas que não foram convidadas tinham a liberdade de vaguear pela casa. Aquele banquete era uma refeição pública, onde havia muitas idas e vindas.
Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente entra na história, a gente faz com que essa história seja a nossa história. Então a gente às vezes fica imaginando como é que essa mulher entrou na casa, porque a gente vê a nossa casa. Jesus, então, a gente aperta o portão automático, a garagem abre, Jesus entra para o carro, fecha, tranca o portão e ele vai comer conosco. E a gente imagina, né, a vida da Bíblia na nossa história. Mas era diferente. As casas eram abertas. As pessoas podiam transitar, entrar e sair. Uma outra coisa interessante é que as mesas daquela época não eram iguais às dos dias de hoje, né, que tem pernas altas. Inclusive, quando eu estava estudando esse texto, eu vi lá um quadro onde mostra uma mesa igualzinha à nossa, com pés altos, e Jesus sentado numa cadeira, as pessoas sentadas na cadeira, e a mulher embaixo da mesa ali, lavando os pés de Jesus, chorando e colocando óleo. A pessoa que desenhou o quadro, ela desenhou o quadro da realidade dela. Mas a mesa não era igual a nossa. Era como se fosse aí um divã, né? Eles ficavam ali comendo, reclinados sobre aquela mesa, né? E por causa da natureza ofensiva e impura, os pés, né, na sociedade oriental tinham que ficar para trás. Por isso ela teve acesso aos pés de Jesus. Ela não pediu licença para os pés, dá licença, eu preciso dar o pé de um homem especial. Os pés ficavam para trás. Mesmo porque a gente sabe que a gente traz tudo quanto é tipo de sujeira. Por isso que toda a casa sempre tem um tapetezinho ali para entrar, para você tirar a sujeira e poder então adentrar a casa. Alguns mais radicais têm as pantufas, para que as pessoas entrem e coloquem as pantufas para transitar dentro de casa. Interessante. E o fato, queridos, daquele fariseu chamado Simão ter a Jesus como hóspede, naquele dia, não significava que ele o reconhecia como sendo o Messias. Talvez ele e outros convidados que faziam parte daquela mesa queriam apenas especular um pouco mais sobre os ensinamentos daquele que se dizia ser o Cristo. Não foi o primeiro que apareceu dizendo ser o Cristo, e também não foi o último. Sempre a gente vê algumas pessoas se denominando Cristo. A gente tem aqui no Brasil o nosso INRI Cristo, não é? Então a gente sempre vê isso acontecendo. E naqueles dias, as pessoas não querem saber se esse é realmente o Messias. Vamos ficar mais um pouquinho perto dele. Então eles tinham essa especulação. A gente vê isso bem claro no verso 37 a 39, né? Onde a mulher então, ela entra na casa, ali por trás, ela no versículo 38, chorando aos seus pés, ela rega os pés de Jesus com as lágrimas e o enxuga com os cabelos. E aí então começa a acontecer a história. O fariseu fica indignado com aquela cena e pensa, ele não fala, o texto diz que ele pensa consigo mesmo: se este fora profeta. Forma de tratamento ao se referir a Jesus, não é se ele, com respeito, se este fora profeta, ele sabia quem era essa mulher. Ele trata Jesus como sendo um qualquer. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. É uma pecadora. Simão sabia quem ela era, mas ele não sabia quem era ele, Jesus Cristo. Ele sabia que aquela mulher era pecadora, mas ele não tinha ideia de que ele tinha hospedado o Santo, o Filho do Deus Altíssimo. Na aldeia oriental, as mulheres imorais eram conhecidas, identificadas por todos os moradores da comunidade. Então aqui, popularmente, de umas décadas para cá, ficou conhecido como a Casa da Luz Vermelha. Elas não estão mais assim no nosso meio, elas ficam afastadas no lugar. Tem umas que estão disfarçadas, que a gente não percebe, mas tem os lugares estratégicos. Só que naquela época elas eram identificadas, elas tinham um jeito, o cabelo, o corte, a roupa, algo a identificava como sendo uma mulher prostituta, uma mulher que levava uma vida completamente desregrada. Então, diante daquela cena, ele propõe a seguinte parábola:
Simão pensa, e Jesus então responde. Simão, vou te contar uma história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher. Mesma forma com que ele falou assim: se este soubesse, vê esta mulher. E aí Jesus então mostra a forma com que Simão trata as coisas. Para Jesus, mesmo que Simão o tenha reconhecido como mestre, ainda assim não era o suficiente para que ele pudesse estabelecer uma relação de amor e firmar um vínculo de eternidade. Na dinâmica daquela cena, algo estava faltando. O hospedeiro não lavara os pés de Jesus, não recebera com um beijo de saudação, e nem tampouco ungira a cabeça de Cristo com óleo. Esse desprezo no tratamento para a cultura oriental era algo muito significativo. Portanto, omitir essa formalidade na recepção revelava o verdadeiro caráter do hospedeiro. Jesus cobrou uma coisa que era natural. Sempre quando havia uma hospedagem, eles então preparavam tudo. Vocês vão perceber isso na parábola, naquelas parábolas do reino, onde o dono da festa faz um banquete para o seu casamento do seu filho, né? E aí então ele convida todo mundo e ninguém vem, manda chamar de novo e ninguém vem. Por uma terceira vez o pessoal começa a dar desculpa: olha, não tenho, eu tenho que cuidar da minha empresa, não tenho tempo para ir para esse casamento. Aí chama todos aqueles que aí o Senhor fala assim: o rei, chama todos os quantos vocês puderem encontrar no meio do caminho. E todos entram na cena, todos entram na festa. E aí então ele começa a andar no meio da festa. Aí acha um: por que você não está vestido com as vestes nupciais? Se chamou todo mundo para entrar, por que ele se ateve à roupa daquele homem? Porque para entrar tem que trocar de roupa. A festa é para o noivo. E eu estou te convidando, mas não é para você entrar de qualquer jeito. Eu também te dou uma roupa. E tinha um que entrou sem a roupa, das vestes nupciais, para que vocês possam entender essa parábola acerca da eternidade. E é a mesma coisa aqui. Jesus simplesmente falou assim para ele: escuta, cara, você não está entendendo nada. Tudo que era para você fazer, você não fez. Sendo santo, porque você não é fariseu, então você é separado. Você não fez o que deveria ter sido feito. Foi por isso que Jesus propôs a Simão essa parábola, para que ele pudesse chegar à conclusão de que se havia alguém que estava errado naquela cena, não era a mulher, era ele, Simão. O unguento, queridos, era feito de nardo, uma raiz de planta raríssima, encontrada nos montes mais altos do Himalaia. Por isso era muito raro e caro. Muita gente usava esse perfume apenas uma vez na sua vida. Provavelmente aquela mulher sem nome, marcada por uma vida de pecado, quebrou aos pés de Jesus aquilo que ela guardou de mais precioso durante toda a sua vida. E ela nem precisaram falar para ela quem era Jesus. Ela sabia aos pés de quem ela estava derramando aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela mostrou com as suas atitudes aquilo que Simão não mostrou com a sua hospedagem. Simão, com sua falsa religiosidade, estava enganando apenas a si mesmo. E o ápice para os religiosos de plantão foi quando Jesus, diante daquela cena, olhou para a mulher. E Jesus sempre fazia isso. Eu acho interessante que Jesus sabia o que passava no coração deles. E aí ele olha para aquela mulher, e a gente vê isso lá no versículo 48. E disse a ela: perdoados estão os teus pecados.
E o texto continua: mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Quem é este? De novo, que até pecados perdoa. Aí Jesus ignora e olha para aquela mulher e disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O perdão dos pecados, a cultura, né, do povo judeu, era uma prerrogativa divina. E quem era este? Que até pecados perdoa. Jesus não fez caso deles. Aquela mulher não derramou apenas unguento aos pés de Jesus. Aquela mulher derramou a sua própria vida, a sua própria história. Ela sabia que Jesus sabia quem ela era. Ela sabia que Jesus sabia quem ela era. A gente precisa saber que Jesus sabe quem somos nós. Isso é maravilhoso, saber que Jesus sabe quem nós somos. E por isso, meus queridos, a única maneira ela encontrou para demonstrar o seu profundo arrependimento e todo o seu amor foi tomar aquela atitude diante de todos. Ela não fez cerimônia. Ela sabia que ela era rejeitada por aquele grupo que estava na mesa. Mas o alvo não era o grupo, o alvo era Jesus Cristo. E o que percebemos nessa história, que fica bem nítido, é a diferença entre a graça e a religião. Quando a graça fala, a religião se cala. Perceba a diferença. Enquanto a graça não tem discriminação, ou seja, enquanto a graça não faz distinção, a religião incrimina. Se ele soubesse quem era ela, pecadora, prostituta, ele nem deixava ela tocar nos seus pés. Enquanto a graça não faz e não tem discriminação, a religião incrimina. A graça é baseada na fé, a religião muitas vezes nas obras. A graça traz arrependimento, a religião provoca culpa. A graça gera amor, a religião gera crítica. E a proposta de Jesus ao contar a parábola do credor e dos seus dois devedores, aquele fariseu, era fazer com que Simão compreendesse algumas coisas. Ele tinha que saber que algumas coisas teriam que ficar gravadas na sua mente e no seu coração. Primeiro, é que o perdão de Deus, ele é incomensurável, ele é imensurável, ele não se pode medir. Verso 41 e 42, quando ele começa a contar: certo credor tinha 2 devedores. E aí Jesus então diz que um devia 500 e o outro diz 50. Não tendo eles o que pagar, foi ambos perdoado. O pecado cometido pelo religioso, queridos, nessa situação, ele é mais horrendo, ou tão horrendo, quanto o daquela mulher. Para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Para Jesus não tinha diferença entre a mulher que vendia o seu corpo e aquele homem que colocava um fardo, um jugo, para que os outros pudessem carregar. O religioso, ele se via como santo. E a gente sabe, a gente vê muito os fariseus orando em praça pública, dando seus dízimos em praça pública, primeiro tirando a nota mais alta do bolso, mostrando para todo mundo e colocando ali. Sepulcro falhado. Homens que simplesmente viviam uma religiosidade para ser justificado diante dos homens. E aí Jesus então olha para aquela mulher, vê ela tão pecadora quanto os religiosos que estavam ali na mesa. E o perdão de Deus então para ela, para todos, é imensurável. O perdão de Deus, ele não pode ser medido. É como se Jesus estivesse dizendo àquele homem: Simão, enquanto a sua religião, com seu falso purismo, te afasta de mim, o pecado dessa mulher faz com que ela se aproxime de mim. Só eu posso perdoar pecados. Ele queria deixar isso bem claro para todos que estavam ali,
Só eu posso perdoar pecados. A religião de vocês não perdoa pecados. A religião de vocês gera culpa. A religião de vocês recrimina. A religião de vocês impõe coisas que nem vocês mesmos fazem. Só eu posso perdoar pecados. Os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento e não justos. A diferença se encontra no amor retribuído. Versículo 43: tenho para mim que aquele a quem mais amou, mais foi sentir o perdão. Quanto mais, queridos, nos sentimos pecadores, mais envergonhados ficamos, mais carecemos do perdão, e mais amados somos, e mais agradecidos nos tornamos. Interessante, a gente precisa se ver como pecador, para então poder descobrir que nós precisamos ser salvos. Nós temos um convite, e a igreja vai fazer um trabalho aqui em setembro, mas não é um trabalho simplesmente religioso, é um trabalho para mostrar para a sociedade que nos serve que existe um Deus que perdoa pecados. Que nós estamos aqui não simplesmente por meros ritos religiosos, nós estamos aqui para servir um Senhor que nos ama, que nos perdoou, e o mínimo que nós podemos fazer para Ele é poder agradecer aos cultos, às quartas, os sábados, os domingos, os acampamentos. O mínimo é poder estarmos juntos para celebrar o amor e o perdão que Ele produziu em nossa vida. É o mínimo. O que você pode fazer pelo amor de Deus para com você? O que você pode dar em troca daquilo que Ele fez por você? É engraçado que algumas músicas que nós cantamos, elas são bonitas, elas têm a sua melodia, têm os seus ritmos, têm as suas rimas, mas às vezes elas dão umas deslizadas, porque às vezes a pessoa não está tão inteirada com a palavra. E tem uma música que a gente canta, né? Eu nunca saberei o preço que foi pago naquela cruz, não é isso? E a gente canta e fecha o olho, né? Eu nunca saberei o preço. Aí o próximo cântico: sei que foi pago um alto preço. Sabe ou não sabe? Não é? A gente sabe. Foi pago um alto preço. Não é? Ele deu a sua vida por nós. Então quando a gente canta Eu nunca saberei o preço, então quando você cantar, você fala assim: não, eu sei o preço. O Filho do Deus vivo morreu na cruz do Calvário, e o sangue dele remiu toda a humanidade do pecado, e a porta dos céus foram abertas. O véu que separava já não separa mais, e todos podem entrar no céu pela porta que é Cristo Jesus. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Nós cantamos uma música aqui que eu já corrigi lá na central, né? Seu Espírito ele vai derramar e uma igreja forte edificar. E a gente trocou: seu Espírito ele já derramou e uma igreja forte edificou. Para louvor da tua glória, vem Senhor, né? Muda a nossa história através das nossas vidas. Muda a história dessa nação através das nossas vidas. Muda a história de Jardim Tim, desse bairro, através da nossa vida. Quando aquela mulher prostituta, marcada por uma vida de pecado, chega àquela reunião, se prostra aos pés de Jesus, chorando, rega-lhe os pés com lágrimas, enxuga-lhe com os cabelos e beija os seus pés ungindo com aquilo que ela possuía de mais precioso. Ela descobre, então, queridos, que todo pecador pode se tornar um santo. Todo pecador pode se tornar um santo. Não no sentido canônico da coisa, né? Que você vai morrer, vão pegar suas boas obras e vão ver se você passa pela carteirinha da canonização e da beatificação. Mas no sentido de que 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Faço uma diferença na sociedade pecadora, porque eu fiz na minha sociedade pecadora.
não anda na história, mas seja você aquele que anda na contramão da história. Faça a diferença onde você estiver. Todo pecador pode se tornar um santo humano, um santo vivo, vivendo uma vida separada do pecado. Jesus queria que Simão compreendesse isso. Simão, todo pecador, inclusive esta mulher, pode se tornar santa. E aí Jesus olha para ela e o que ele diz? Os teus pecados estão perdoados. A mulher chegou diante de Jesus, pecador, derramou toda a sua vida, né, diante dos pés de Jesus. Quando o Neto contou que convoca a família inteira para limpar a casa, aquela mulher então chegou com a casa suja diante de Jesus, derramou a sua vida diante de Jesus, abriu as portas da sua casa. Jesus então a limpa, aceita a sua oferta e ela levanta santa. Chegou aos pés de Jesus, pecador, levantou o santo diante dos olhos daqueles homens. Os teus pecados estão perdoados. E aí ele continua dizendo: porém, disse Jesus à mulher, tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Agora você será vista no meio da sociedade como uma pessoa santa, como uma pessoa separada. É só não fazer o que você estava fazendo. Se você era marcado por uma vida negativa, de ações contrárias, de ações imorais, agora você está sendo marcado pelo perdão dos seus pecados, através de mim, o Messias. Quando as pessoas olharem para você, eles vão saber, ali estava uma prostituta, que ao passar a sua história pela vida de Jesus, saiu de lá santo. Entrou pecador na presença de Jesus e saiu santo, e voltou para a sociedade para viver uma nova história. Os teus pecados estão perdoados. É isso que a gente precisa anunciar para as pessoas. Os teus pecados estão perdoados na cruz do Calvário. Os teus pecados estão perdoados. E por fim, meus queridos, o texto termina dizendo no versículo 50: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, a paz sempre aponta para o caminho de volta. A paz sempre, ela leva nós a voltarmos. Essa expressão no grego é literalmente, vai para dentro da paz. Interessante. Mulher, vai para dentro da paz. Não é uma paz do lado de fora, é uma paz que começa aqui dentro. Por isso que Jesus disse, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como eu a dar. Não adianta nós orarmos, e como a gente vê também esse movimento, né, universal, que nós precisamos alcançar a paz na terra. Ore pela paz da terra, ore pela paz. A paz, o dia que a nação inteira, o mundo inteiro tiver paz do lado de fora, a guerra vai continuar aqui dentro, porque é do coração do homem que procede os maus desígnios. Enquanto o homem não entra para dentro da paz, ele vai continuar guerreando do lado de fora. Os rabinos sustentavam que vai em paz era apropriado ao despedir-se dos mortos, enquanto para os vivos o correto seria dizer, vai para dentro da paz. Está angustiado? Vai para dentro da paz. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu lembro desse corinho que eu cantei muito. Quero para mim e para você. Paz do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Foi Jesus que diz, que desejou aquela mulher, vai para dentro da paz, porque até hoje a sua vida era uma vida de guerra, até hoje a sua vida era uma vida de derrota, até hoje a sua vida era uma vida de insônia. Você estava procurando preencher o seu vazio com alguma coisa, e por isso que você vendia o seu corpo. Você estava procurando preencher o seu vazio, e por isso que você ajuntava tudo aquilo que era de valor para a sociedade. Mas eu quero te dizer, a partir de hoje,
o teu vazio está sendo preenchido pela paz. Os teus pecados estão perdoados. Vai para dentro da paz. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Eu não sei como é que vai ser a sua semana. Só Deus sabe. Eu não sei como é que... a gente não planeja a semana. A gente pode planejar a nossa agenda. Eu não planejei que furtasse no meu carro. Eu não planejei. Não planejei que eu tivesse que acordar mais cedo e ir mais cedo de ônibus para casa. Trabalho. Eu não planejei. Mas o que eu sei é que quando eu vou e quando eu volto, eu estou dentro da paz. A paz que o mundo não dá. Não importa o que aconteça com você, ou o que está acontecendo contigo. Deus te chamou para ir para dentro da paz. É a coisa mais gostosa que tem. E a gente às vezes tem o mesmo problema que todos têm. E a pessoa fala, escuta, mas você está passando pela mesma dificuldade que eu estou. Teu marido está dando tanta canseira quanto o meu. Teus filhos não respondem tanto quanto o meu. E por que você está diferente? E por que você é diferente? Por que você não está descabelado? Assim, porque eu vivo a paz que o mundo não dá. E a minha luta, por maior que ela seja, existe o Senhor que está cuidando dela. Eu já coloquei aos pés dele. E isso me dá paz. É isso que crente é diferente. É isso que a gente sabe administrar a maior dificuldade da nossa vida. Claro que com o coração angustiado. Ou vocês acham que eu fiquei, glória a Deus, roubaram o meu carro, vou andar de ônibus, R$3 o busão, né? Meia hora para passar, mais 1 hora para chegar em casa, mais meia hora de caminhar. Não é isso. Nós não somos bilubilados, né? Nós somos racionais. Nós sabemos que a dor muitas vezes provoca choro, não é? Que a dor às vezes ela é extensiva, né? Às vezes até parece que Deus, né, não ouve a nossa oração, mas o tempo dele é o tempo da resposta que ele deu para Lázaro. Maria e Marta queriam o tempo da cura, ele chegou no tempo da ressurreição. Às vezes o seu milagre que você está contando é um milagre pequeno, ele falou, não, eu quero mudar a sua história, né? Aí Jesus me dá o dinheiro para comprar uma porta para a minha casa, eu quero mudar a sua casa inteira. Aí Jesus cura esse caroço, eu quero curar o teu corpo inteiro. Aí Jesus me dá paz nesse dia, eu quero te dar paz para a vida inteira. O nosso Deus é o Deus do inteiro. Nosso Deus, quando Ele faz para todo, né? Só que não é para você ir embora. Agora que eu alcancei a paz, que eu estou dentro da paz, agora que eu encontrei a cura, agora que a minha família está restaurada, eu vou viver minha vida, e você vai embora da igreja. Não é isso. Você tem que vir para agradecer, sempre. Porque muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira orando para alcançar o milagre. Quando a gente alcança o milagre, a gente não passa o mesmo tempo agradecendo. A gente já vai para o outro, pedindo. Não é isso? Ou não? Não é? A gente então, ou às vezes quando a gente vê o pessoal aí fora, né, uma subidinha de joelho aí numa escada já paga a promessa. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus nos dá é para que a gente possa celebrar a paz com Ele. Deixe-vos a paz, minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Vamos orar. Se tem alguém aqui nessa noite que está vivendo um tempo de guerra, como já foi cantado, que ainda não conseguiu